Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aconcast, o podcast que a gente fala sobre CRM, sobre HubSpot, sobre performance e sobre o mundo digital todo. Sempre com especialistas do HubSpot, hoje para falar sobre algo que gera muita dúvida, que tem bastante mudança e que nós que estamos constantemente em contato com a HubSpot, a gente também tem os nossos desafios, né, de ir acompanhando as mudanças, que são as fontes e os modelos de atribuição que a gente tem no CRM. Eu me chamo Yara, sou especialista HubSpot aqui na Caia, e junto comigo temos o Breno e o Rafael, especialistas também. Vou pedir para vocês se apresentarem. Beleza, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brenner, especialista em HubSpot aqui na Concaia. Muito feliz aí de poder falar de HubSpot com vocês. Eu sou o Rafael, eu sou especialista também, né? Trabalho bastante com HubSpot, especialista em performance. E estamos aí para falar um pouquinho sobre esse assunto que gera tanta dúvida, né? Muitas dúvidas. Então, Rafa, vamos começar pela dúvida mais comum, né? Que é qual a diferença aí entre essa fonte original, detalhamento de fonte de registro, fonte mais recente. Aí, pesquisou por fonte lá, fonte dessa lista de propriedades, né? Mas quais são as principais diferenças? Inicialmente a gente trabalhava com duas fontes, né? No HubSpot, que era a fonte original, a fonte mais recente. A fonte do registro é algo mais recente dentro do HubSpot. Uhum. A fonte original é sempre a primeira fonte de contato, né? O primeiro contato que o contato teve conosco é onde a gente vai ter essa fonte original. Ela não vai mudar, né? Então, o HubSpot já nem permite, né, que ela seja alterada. Uma propriedade que não permite alteração. Já a fonte mais recente é o último contato que o contato teve, né? A última interação tem essa gravação da fonte mais recente. O interessante é que essa fonte mais recente também está dentro do negócio, né? Então, e dentro do negócio também é o contato que teve a última atualização, o último contato. Essa fonte mais recente também é levada para o negócio que está associado a esse contato, né? E a fonte do registro é uma coisa nova, né? Essa aí você me ajuda. Ajuda. A fonte do registro ela é mais nova. Não sei exatamente qual que é o motivo dela ter surgido, mas eu vi que ela ajudou muito as pessoas a entenderem de onde que esse registro foi criado, né? Então ela faz meio que uma gravação, né? Se você olha na fonte original, por exemplo, você olha lá, fonte offline, daí tem CRM UIs e o nome da pessoa que criou aquele registro. E aí essa fonte do registro, ela ajuda a fazer essa tradução, né? Então fala, criado por uma pessoa, foi criado através de formulário, foi criado através de um mundo ativo. Então ela ajuda bastante nesse sentido. Eu achei muito possível você usar isso para propósito. Sim, uma maravilha. Falar um pouco. Quando a gente olha para esse início de operação, é muito fácil se perder nessas fontes, né? Principalmente porque a gente tem essa atribuição dessa primeira fonte de contato, dessa fonte de contato mais recente. Na visão de vocês, tem um certo e errado? Quando eu olho os meus relatórios de atribuição, quando eu estou olhando para os meus relatórios de fontes de negócio, eu devo olhar pela primeira, pela mais recente, ou não tem certo e errado? O certo é a empresa ver o que faz mais sentido para ela. Falar um pouco da minha visão de performance, né? O que faz mais sentido para a empresa. Aí você tem que entender o que está acontecendo dentro da empresa e o importante é assim, defina o teu modelo de atribuição e siga ele para tudo. O problema é quando em um relatório você olha de uma forma e daí chega lá em outro relatório de outra forma. Ou um time, por exemplo, o time de marketing vê pela fonte original, o time comercial vê pela fonte mais recente. Não vai bater, né? O importante é que no final todo mundo esteja olhando para o mesmo modelo de atribuição. E eu acho que isso é o que mais faz sentido. Eu não sei se o Brenner tem outra visão também. Não, eu concordo 100% com o que você comentou, Rafa, porque é muito mesmo da empresa, né? Então a empresa precisa entender qual é o modelo que ela vai estar. Porque modelo de atribuição tem muitos, né? Dentro da HubSpot tem vários, primeiro clique, primeira interação, tal, J, né? Cada tem Sim. Então, de fato, vai mudar como você olha esse resultado. Então, alguns exercícios que eu gosto de fazer também muito puxado para o time de mídia paga, inclusive, que precisa disso.
é primeiro entender, beleza, o que é cada propriedade, o que significa, e aí depois disso, beleza, vamos entender o que a gente vai usar de atribuição, né? Beleza, é o último clique, é o primeiro clique, qualquer outro tipo de modelo, e acho que vai explicar mais, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Sim, começa a dar uma clareada, né, essa jornada na cabeça de todo mundo que está analisando. E quando a gente vem para estruturar a fonte do negócio, né? Então, a gente comentou agora, a fonte mais recente, ela sempre vai ficar alterando, tanto em contato quanto em negócio. Se eu tenho mais do que um contato associado ao mesmo negócio, essa fonte mais recente do negócio, ela vai alterar de acordo com a mais recente de todos os contatos associados. Né? Então, Exato. nós tínhamos uma tela azul na cabeça. Como que a gente hoje pode, de uma forma simples, saber qual foi a fonte que gerou aquela negociação? Eu faço um complemento lá, né? Eu estou comentando com o Brenner aqui. Faço um complemento lá onde eu coloco uma propriedade a mais, especificamente para que eu possa salvar a fonte no momento que o negócio for criado, para que aí eu possa realmente ter a fonte que gerou o negócio naquele momento, porque a fonte mais recente vai ficar mudando, né? Então vai ter muita interação ainda do contato com a nossa empresa para ficar mudando essa fonte. Eu acho que o meu modo de fazer isso hoje é assim, né? Não sei se tem uma outra forma ainda, eu espero que um dia tenha, mas é algo que a gente faz há muito tempo já, dessa forma. Eu também concordo, inclusive, até antes, né, de vir aqui para a Concar, eu também trabalhava nesse formato, onde qual que é a fonte que criou aquele negócio, o que foi responsável pela criação daquela oportunidade. A HubSpot ela já ajuda, porque ela já coloca essa informação automática para você, mas às vezes não é aquilo que você precisa. Tem interpretações e pontos, né? Então, eu também gosto de fazer isso. Essa informação. E depois disso, se eu tenho outro momento importante da minha negociação, preciso também saber o que aconteceu. Aí você pode trabalhar tranquilamente para colocar isso em propriedade, ou se for um trabalho um pouco mais complexo, isso usar, por exemplo, objeto personalizado, isso, que pode ajudar bastante, né? Sim. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Puxar e colocar no lugar à frente. E aproveitando essa ideia de criar propriedade, aí dando uma outra dica ou sugestão de como que eu também gosto de trabalhar. Hoje a gente ainda tem a utilização de parâmetros do TM muito forte, né? Eu acho que isso dá um norte muito bom no traqueamento, até mesmo dentro do HubSpot a gente consegue utilizar isso. E o que eu faço também é trazer essas propriedades do TM para dentro do HubSpot. Então eu trago todas as propriedades, porque o HubSpot ele tem duas propriedades de detalhamento que vai trazer. Geralmente a campanha, palavras-chave, ou qual que é a rede, né, de interação, a rede social, e qual foi a campanha. E às vezes, dentro da performance, a gente quer mais informações, né? A gente quer saber qual foi o anúncio, e aí utiliza as outras UTMs possíveis para armazenar isso. Também tem métricas de mensurar também dentro do HubSpot, não só dentro do gerenciador de anúncios, essas interações, esses resultados. Então, também é algo que eu faço. Então, eu crio todas as UTMs como propriedade e armazeno também falar um pouco isso dentro. Claro, eu faço um caixinho lá dentro do formulário para que a gente possa deixar isso oculto e possa vir para dentro do HubSpot. Mas também é algo que eu gosto muito de fazer e ajuda bastante nessa mensuração. Com certeza, até pegando esse gancho, Rafa, é bem legal porque quando você tem um formulário HubSpot, você já tem vários indicadores analíticos, né? Então você também sabe a página que foi convertida, entre muitas outras informações. E colocando o tag, ele vai complementar. O ponto é quando você tem uma integração, né? Então você não pode usar um formulário HubSpot, você tem que mandar isso no ponto local do sistema e o sistema puxa para a Hub. Você vai vir offline essa fonte. Então você basicamente fica certo. E aí, para performance, você vai saber qual campanha aconteceu. E aí, você, usando essas OBNs, também vai ajudar muito. Você puxa isso, deixa lá, vai no contato, guardar o negócio, né, deles. E aí, você tem essa informação aí na ponta do relatório. E tem um outro ponto também, que aí é mais uma
algo que é o que me chama a atenção muitas vezes em dizer, pô, o tratamento dessa empresa não tá legal. E talvez eu até numa discussão com o cliente aqui pra gente entender. Toda vez que eu chego, né, entra um cliente novo, a gente chega ao ponto de ver um grande percentual de fontes offline. Isso me acende um alerta, eu digo, cara, algo tá errado, a gente precisa rever o tratamento, precisa entender o que tá acontecendo. E outro é alto percentual de fontes de tráfego direto. Também me chama muita atenção, porque aí algo tá errado. E muitas vezes é algo na integração. O tráfego direto é muito nessa integração de um formulário que não é no HubSpot para dentro do HubSpot. Exatamente. Eu já peguei um caso, inclusive, onde não era uma operação 100% outbound, era quase que nivelado, né? E realmente tinha muito, em alguns casos, tinha muito fonte offline, e depois que virava o contato, virava um cliente, tinha muito referral, né? E aí, investigando, foi justamente isso. Estava levando uma campanha PLG, estava levando direto para o produto, mas estava fazendo isso, criava lá dentro do cair da HubSpot no offline, e aí depois tinha o tracking completo do produto, e aí aquele contato sempre no final da jornada, se tiver referral. Então, realmente é muito legal para você. Pô, comecei agora aqui, né? Desse HubSpot, vou abrir aqui um relatório para tentar entender o que está acontecendo, né? De chegar, de saída de origens aqui no nosso CRM. Dá uma olhada na fonte, se tiver muito offline, se tiver muito tráfego direto, já acende um alerta e o tratamento pode não estar sendo correto. E é uma preocupação que nem sempre vem na hora da integração, né? A primeira vista, a preocupação com o formulário externo, até mesmo com as contas ali de Ads, Meta Ads, tá caindo contato? Está. Tá caindo negócio? Está. Nossa, então a minha integração foi uma beleza, tá? Então, talvez passe um tempo até a gente olhar para essa atribuição e nos acender esses alertas e a gente voltar aos passos e pensar, não, calma lá, né? Errei na UTM, errei no olhar para isso antes, errei nesse tratamento, né? E aí tem que consertar esses pontos. E complementando, falar um pouco. O ponto final grave que isso pode acarretar, né? Você pode pausar uma campanha que é importantíssima para você, porque não está vindo com a informação correta. Pode pausar uma estratégia orgânica que é um super diferencial para a sua captação de clientes, porque você está com a visão falar um pouco. Né? Tá com a visão errada, por conta de não se atentar a esses detalhes ali, tanto do TN quanto das fontes originais, fontes adolescentes. Tem alguns outros casos, assim, que acende essa bandeira vermelha na cabeça de vocês, para que não tenha esses erros? Falar um pouco. Eu tô pensando aqui porque... Essa foi uma pergunta, foi em cima da hora essa pergunta, gente, não tinha combinado. Eu fiquei pensando porque talvez o Rafa possa ter até mais casos, né, por mexer realmente muito com mídia paga, mas eu realmente gosto muito de ver isso. Então, analisar, beleza, offline não é um processo 100% outbound, né, muito focado em offline, tem muito offline, tem que ter esse cuidado. Um ponto que eu também fico olhando muito, até o Rafa comentou no começo, né, que não era possível fazer a alteração. Eu já vi o pessoal conseguir fazer a alteração em fonte original do tráfego. E o que acontece? A detalhadão 2, ela some. Então, eu não sei ainda se é possível, eu testei e não recomendo testar, porque senão vai acabar estragando as coisas, mas dependendo, pode ser que aconteça, via fluxo de trabalho. Então, por padrão, ela fica assim. Sim. E isso é muito ruim, porque você já não tinha, talvez, um certo trend, né? E você muda para uma ação manual que já é mais perigosa ainda. Você perde eles. Então, talvez sempre dá uma olhadinha aqui, né? Tem os pontos originais, principais, que tem as detalhadas 1 e 2, beleza. Caso não tenha, pode ter um sinal de alerta de alguém que está mexendo no sentido de, sei lá, uma integração, uma pessoa, uma importação, não sei. Então, tem que ter esse cuidado também para saber se, beleza, faz sentido isso aqui, não faz, então vamos entender o que está acontecendo. E é importante também a gente pensar que nem sempre é tudo a integração, né?
Eu acho que antes do HubSpot existe uma cultura empresarial, você tem um tratamento legal de tudo. Então não é só o HubSpot que vai resolver a tua vida. Eu vejo muitas empresas ainda não tendo essa política de TM legal, e isso é muito bom, porque, cara, se você realmente fosse colocar uma política que tudo vai sair a partir do TMs, todos os leads, tudo que você vai gerar em contato com a tua empresa tem esse tratamento, você vai ter isso redondinho no HubSpot, e não só para eventos online, né, e-mails, todas as formas de interação. Se você vai trabalhar com um evento offline, também. Você pode fazer só para você ter essa política de colocar o PI, de você fazer essa documentação, de ter realmente essa preocupação. Depois você vai ter esse resultado. E é uma visão importantíssima, né? Uma visão muito importante da gente ter para ter realmente segurança em cima das ações, segurança em cima dos investimentos, em cima do que está realmente gerando boas, melhores oportunidades, em cima do time de vendas, né? Você realmente sabendo está falando de uma forma bacana, se o que está chegando está bacana. Então, é uma visão que é muito importante para todos os times, tanto de growth, performance, inovação, marketing, mas que ainda não está ali na cultura, né? A gente ainda está criando essa cultura de olhar para esse tipo de dados. Até um gancho também que eu quero pegar que vocês estão falando, e assim, não é algo complexo, não é algo difícil de fazer. Você, quando o Rafa comentou, tem uma documentação e tal, não é nada assim mirabolante, né? Não. Eu já resolvi esse problema já basicamente sendo do time de performance, né? Pessoal, é o time que mais usava, né? Então, pessoal, vocês ouviram ter na dúvida, nós temos aquela colinha, né? Quais são as tabelinhas de como que vem os links para a categorização da própria HubSpot com essas fontes. Então, pessoal, tem como fazer desse jeito aqui? Tem, beleza. Então, desse jeito ele já não pode. Então, se é isso, você atira aqui e está resolvido. Então, essa é a documentação, né? Sim. Nada muito fora do e é algo que você faz hoje, que lógico, infelizmente não tem como voltar, mas daqui para frente vai ficar organizado. Então, se tiver nesse final de ano, por exemplo, já aproveita já para 2026. Exatamente. E falando um pouquinho de relatórios, né? Antes da gente começar, o Breno estava até comentando sobre os relatórios de jornada, que tiveram algumas mudanças e que as atribuições aparecem de uma forma diferente. Conta um pouquinho para a galera, Breno, como que está vindo agora esse relatório e por que essa compreensão em cima das fontes, em cima dos registros, em cima das TMs, vai ser tão legal para quem fizer esse relatório de jornadas. Claro, é um relatório mega recente, então logo depois, se não me engano, foi na semana do inbound que eles lançaram isso, então algumas semanas atrás, né, de setembro. E aí basicamente você aplica aquele relatório de jornada do cliente, onde você consegue clicar e aí você pode ver tanto por contato, por negócio, qual que foi a jornada. E aí você pode colocar dentro do contato fase de ciclo de vida, então eu quero ver que é lead, MQL, SQL, GAN, por exemplo, cliente. Eu quero ver como é que funciona, quem está saindo, qual é a minha conversão, digamos, né? Para negócio, a mesma coisa, a diferença que você faz com base nas etapas. Para contato, a HubSpot trouxe um beta muito interessante, que é o beta onde quando você precisa construir esse relatório, você precisa pensar, então, puxa, o meu canal de entrada vai ser no formulário, mas antes do formulário, deixa eu ver se tem anúncio, você coloca. Ou seja, você constrói esse relatório, né? Agora, esse beta ele vai te ajudar a deixar isso construído sem você precisar ter que construir, sem um viés seu, né? Então, você pensa assim, puxa, qual compartilha? É um formulário. Então, você coloca o formulário no relatório, você pede para a HubSpot descobrir quais são os caminhos que levam até esse formulário. E aí, você pode encontrar, talvez, alguns ativos ou algumas ETLs, enfim, que você nem deveria estar imaginando que poderia acontecer e está fazendo. Então, você pode ter algumas descobertas, sabe? E pode mudar a partir disso. Eu achei incrível. Já está em beta, então vamos aproveitar para usar o quanto antes e descobrir o quanto antes, né? O que pode estar te ajudando. E quais outros relatórios, Rafa, a gente tem que a gente consegue olhar para essas fontes e atribuições de uma forma legal para os times?
Tem um relatório no Hub que ele esclarece muita coisa quando a gente está falando sobre, principalmente o tráfego pago, que o tráfego pago não está dando resultado. É um relatório onde a gente consegue ver todas as interações que um contato teve com os anúncios pagos, né? Então, isso às vezes surpreende muita gente, que você imagina que na cabeça das pessoas que ela viu o anúncio, ela clicou no anúncio, ou ela fez uma pesquisa e entrou pro modo orgânico, entrou no formulário, converteu, ou foi lá e fez a compra do produto. Mas esse não é o processo, né? Quando a gente vai para um relatório assim, a gente vê que existem muitas interações com o contato antes dele fazer a compra, ou até mesmo quando está no processo de negociação. E aí a gente consegue tanto entender as campanhas de captura, onde a gente está pegando novos contatos, e até entender que campanhas podem ajudar durante o processo de negociação. Porque durante o processo de negociação eu posso entrar com campanhas onde fortaleça a minha marca, fortaleça a solução do meu produto para determinada dor. E aí eu consigo fazer com que os contatos que estão nessa negociação interagam com essa campanha. Falar um pouco. Mas esse é um relatório, né? Um relatório personalizado, né? A gente vai ter que usar as fontes, né? As fontes de dados lá, contato, também tem uma fonte que é a interação com anúncios. E aí essa fonte que traz toda essa informação. E é realmente surpreendente, assim, quando a gente acaba olhando isso, porque ela tem essa visão Falar um pouco linear de que entrou, converteu, comprou. E não é assim que funciona no mundo real. E como isso está muito. A gente vem de alguns anos já falando sobre a comunicação cada vez mais personalizada, cada vez mais individual. Ainda tem massa, mas precisa ser individual. Essa jornada personalizada. Por que no HubSpot tão poderoso? É um CRM que você consegue ter essa jornada e olhar, colocar o cliente no centro e olhar essa jornada de uma forma completa. É com esse tipo de relatório, é com esse tipo de análise que a gente coloca isso em prática, né? Ver como que estão essas nossas interações, essas nossas fontes, e poxa, aqui eu consigo personalizar, aqui eu consigo mudar essa campanha, eu consigo tirar essa pessoa dessa lista, adicionar essa pessoa em outra lista, e aí sim construir uma venda mais inteligente, uma jornada mais inteligente para o nosso consumidor. Todos de acordo com isso, que a gente tem essas possibilidades. Com certeza. Hoje, se vocês fossem começar esse aprendizado, assim, uma primeira dica para quem está assistindo pra gente. Não sei nada sobre fontes, mas eu quero chegar nesse ponto. Eu quero chegar ali no ponto de ter os relatórios de admissão, de saber de onde vem mais pessoas, de saber colocar o meu investimento no lugar mais correto. Por onde que vocês começariam? Eu posso começar? Pode começar, vai lá. Porque daí depois eu vou jogar a bola pra você. Vai. Bom, eu começaria primeiro entendendo que é um pouco disso, né? E aí tem alguns cursos da HubSpot, tem um curso só de reporte da HubSpot que você pode dar uma olhadinha, ele vai te ajudar a explicar um pouquinho sobre isso e fazer alguns relatórios, bem legal. Eu também procuraria coisas, por exemplo, no Google, entre outros lugares que usam muito as UTMs ou enfim, esses registros, porque eu acredito muito no que você precisa primeiro entender Falar um a pouco. essência daquilo, para depois você entender como é que cada plataforma utiliza. Tenho certeza que tem AMD, Salesforce, Marketo, qualquer outro CRM também deve ter essas informações, mas podem ser diferentes de como é feito na web. Mas se você souber como acontece, as coisas fazem parte disso, então fica muito mais fácil de você entender como é na HubSpot. Então eu começaria pelo menos com um curso na HubSpot, procuraria alguma coisa também na internet com relação a isso, para depois me aprofundar nesses pontos, porque tem muita coisa que é só experiência também, né? Com certeza. Começar a aprender, errar, acertar, você começa também a aprender isso. Eu acho que o Brenner chegou num ponto bem importante, é entender a essência, sabe? Eu vejo que muitas vezes o pessoal já quer partir para fazer um relatório sem entender de onde está vindo. Então, entender um pouquinho sobre o TM, entender um pouquinho sobre analytics, sobre o traqueamento em si, né, essa essência mesmo, e aí depois sim, escalando isso, entrar no HubSpot, entender tudo que a gente falou sobre fontes, o que é uma fonte, né, original, o que é uma fonte mais recente, depois entender muito bem os detalhamentos, que o Brenner falou que tem uma
mas existe um artigo que tem tudo sobre os detalhamentos Uhum. lá no HubSpot e que fala, né, bem detalhado mesmo. Eu acho que esse é o caminho, né? Primeiro buscar essa essência, depois esse entendimento básico dentro do Hub. E aí sim, a gente parte dos relatórios. E aí eu vejo que é muito colocando a mão na massa que você vai descobrindo coisas novas dia a dia. Tem muita coisa para ser explorada no Hub. Tem os cursos do Hub que vão dar direcionamento, mas botando a mão na massa que você vai ver que tem coisa muito doida que dá para ver. Essa questão das interações que eu acabei falando, tem que aprofundar muito isso para você entender muito mais da tua performance, do trabalho, todas as suas fontes, né? Entender da onde está vindo, que está gerando resultado. Falar um pouco. E Falar um pouco. chamar a Caia, né? Se você quiser, esses dois férias aí Exatamente. olhando a performance e criando os relatórios para você, é só entrar em contato com a gente também. A gente vive isso na prática, né? Por isso que a gente gosta de sempre trazer os especialistas para falar aqui no Aconcast, porque daí tem essa troca aqui, né? Já tiveram ideia de novos relatórios, né? E agora a gente desce lá para a operação e a gente coloca tudo em prática. Gente, muito obrigada pela conversa, pela troca. Que bom ter vocês aqui comigo. E para quem está com dúvidas, eu vou deixar esse artigo que o Rafa comentou sobre fontes aqui na descrição do vídeo. É uma boa colinha para todo mundo. A gente usa, está aí disponível para todos usarem também. E a gente se vê nas próximas com mais conteúdo sobre CRM. Até mais. Até mais.